Fala, rapaziada. Beleza? Bom, começando aqui mais uma vez, o melhor pós-jogo do Brasil. Rapaziada. Coringão perdeu mais uma vez no campeonato. Mais uma vez não, né? Que faz tempo que o Corinthians não perdia, mas mais uma vez o Corinthians não ganha no Campeonato Brasileiro. E precisava pontuar para se distanciar ainda mais dessa zona de rebaixamento. É um alerta, mas não é algo tão alarmante. Por que um alerta? Porque mais uma vez o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. E esse alerta é que quando o Corinthians começa brigando na zona de rebaixamento para não cair, ele vai até o final do campeonato com essa briga. Não é um alerta porque no caso, né, não é algo alarmante porque ainda é o começo do Campeonato Brasileiro, mas é um alerta que já vem seguindo de anos já. E a gente sabe que quem procura acha. Então, quanto mais o Corinthians quanto mais campeonatos brasileiros vêm e o Corinthians vai ficando nessa zona de rebaixamento, a gente sabe que uma hora pode dar merda. Então, que o Corinthians saia logo dessa zona de rebaixamento. Próximo jogo pelo Brasileirão é contra o São Paulo, se eu não me engano, em casa. Daí volta aquela, né? Os jogadores do Corinthians, mais uma vez, colocam um peso nas costas. Porque eles colocam a obrigação de vencer o clássico. Já teria essa obrigação de vencer? Obviamente que sim, porque é o São Paulo e tá jogando em casa. O Corinthians vai jogar em casa contra o São Paulo, então já era obrigação de vencer. Coloca o peso ainda mais nesse clássico por estar na zona de rebaixamento, por não estar tendo uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder isolado, o líder geral, no caso, da Libertadores, é o líder com 100% de aproveitamento, tanto da sua chave de grupo quanto o líder geral da Libertadores, né, na classificação geral. Corinthians teve uma ótima atuação na estreia da Copa do Brasil, mas uma vez no Campeonato Brasileiro o Corinthians peca. Jogou contra o Lanterna, Mirassol Lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians teve a proeza de ressuscitar um defunto. Porque você pega o time que não estava ganhando de ninguém, o segundo pior ataque da competição, se eu não me engano, o segundo é o quarto. Só perde, obviamente, pro ataque do Corinthians, né? E ressuscita o morto. Mais uma vez, o Corinthians ressuscita o morto, um defunto. Foi uma partida que, basicamente, só o Mirassol jogou. O Corinthians não jogou em momento nenhum. Teve um momento ou outro ali que o Corinthians esboçou alguma reação, né? Até porque teve o gol, o Yuri Alberto, mais uma vez sendo o Yuri Alberto. E, porra, Yuri Alberto, você não merece os 1.700.000 que você recebe. Eu acho que esse salário que você tá recebendo foi pelo desespero do Corinthians contratar um atacante que veio da Europa. Tava na Rússia, né? Já é da Europa lá, enfim, mas que tava vindo de fora. E acabou pagando esse salário pra você, mas que você não merece. Se pegar 10, vamos lá, 10 centroavantes do Campeonato Brasileiro que recebe metade ou até menos do que você recebe, provavelmente vai fazer muito mais gols que você. Você é um atacante que passa mais tempo numa má fase do que numa boa fase. Você não tem uma regularidade. Isso aqui é o Roberto, que a cada 5 jogos faz 2 gols, ou a cada 3, 4 jogos faz um gol. Não, você é um cara que a cada 20 jogos você faz 2 gols. Então você não merece 1.700.000 para apenas estar compondo o elenco. É um cara esforçado, corre pra caramba, mas essa não é sua função. Quem é pra ser esforçado e correr o campo todo são os laterais. Essa é a função do lateral: marcar, correr, aparecer no ataque e não o centroavante. O centroavante do time, o camisa 9, é pra ser o cara pra fazer gols. É um cara que minimamente sabe ter um domínio de bola, que é o básico. É o básico. Uma bola vir, o atacante dominar e você é uma parede. Chutar uma bola numa parede e tocar uma bola pra você, vai acontecer a mesma coisa, vai bater e vai voltar. Entende o nível? Aí parece que o Corinthians está indo atrás de um jogador. Automaticamente, porque o Corinthians foi atrás de um jogador, esse jogador virou um jogador de grife.
É um bagre que só porque o Corinthians está interessado nele, ele quadriplica de valor. Ele ganhava um salário de R$ 50 por mês para valer meio milhão por mês. Basicamente é isso, é o Yuri Alberto. Aí vem, Corinthians pega emprestado Alex Santana, não, desculpa, Matheus Pereira e Alan. Alan veio do Flamengo, mas já não era um ótimo jogador, porque se fosse o Flamengo não teria emprestado. O cara veio de fora, se eu não me engano, foi acho que foi pro Fluminense, que era para trabalhar com o Diniz, e não sei o que aconteceu que ele parou no Flamengo. Mas o cara não é um jogador nível Corinthians. Pode jogar no Flamengo, Fluminense, sei lá, no Sri Lanka que você tava, não sei qual o time que você tava jogando na Índia lá. Você não é nível Corinthians, você nunca foi e nunca vai ser um jogador no nível Corinthians. Esse símbolo aqui você nunca vai representar, não só pela pessoa que você é, mas pelo nível de jogador que você tem. Então você não merece vestir a camisa do Corinthians. Espero que o Fernando Diniz coloque isso na cabeça. E se colocar você para jogar agora, vai ser nos finalzinhos do jogo ali, nos 10 minutos finais. Ou fica no banco mesmo. Não usa mais. Não tem nível. Outra coisa é o Matheus Pereira. Chegou no Corinthians, caramba. A gente agora acertou o meio-campo. Vai ter alguém para jogar do lado do Ranieri, do lado do Bidon. Mas é ilusão. A gente achou, não, um cria da base voltou, vai voltar, voltou agora com mais experiência, com a carga a mais nas costas, né? Com um nível superior que ele saiu. Só foi ilusão. Só foi aquele efeito vassoura nova do que nos 4 primeiros jogos, ou até menos que isso, que demonstrou algum futebol realmente de nível para estar no Corinthians. Hoje em dia, um jogadorzinho deslumbrado só quer saber tá dando fatiada, lancezinho bonito, mas não marca, não ataca, não chuta, não toca direito. Breno Bidon também. Nossa, o craque da base. Molecão que humilhou o Vasco, destruiu jogando contra o Flamengo, mas percebe que é só um jogo ou outro. Se o time todo não tiver bom, o Bidon também não tá bom. Ele não sabe ser aquele jogador diferencial. Aquele jogador que não sente peso de partida nenhuma. Ah, mas quer dizer que o Corinthians perdeu pro Mirassol por causa dele? Não, o time todo não jogou nada. Fora esse árbitro pau no cu. Colocar aqui do lado. Esse é o Matheus Candançan. Não é a primeira vez que ele prejudica o Corinthians. E aparentemente não vai ser a última. Já que a gente não tem ninguém com 2 culhões nas bolas, no saco, né? Não tem 2 culhões no saco para se posicionar com a CBF contra esse tipo de pessoa aqui, esse lixo de árbitro aqui. A falta pro Mirassol, o VAR também é uma palhaçada do caralho. Sabe, soube chamar e intervir. Não, você cometeu um erro, veja aqui o lance como foi. Aí anulou a expulsão, anulou o cartão vermelho pro jogador do Mirassol e deu um cartão amarelo, mas é cabível de interpretação. O cara deu um carrinho por trás. Eu tenho certeza que se fosse um jogador do Corinthians que tivesse dado o carrinho por trás, ele teria sido expulso e o VAR não teria chamado. Tem gente que fala, mas também no lance do André, ele expulsou, mas foi diferente. O André deu uma tesoura. Ele deu um carrinho por trás. Independente ou não, se o lance foi muito grave, foi um carrinho por trás. Entende? Isso é passível, isso é cabível a interpretação para um vermelho. Mas se ele fosse o Matheus Candançan, se ele não fosse um árbitro tendencioso, eu não posso falar que é ladrão, né? Mas se ele não fosse um árbitro tendencioso, que não abrisse esse tipo de possibilidade de acontecer, né? De esse tipo de lances assim, ele teria mantido a sua interpretação de campo, assim como foi o pênalti. Já o pênalti pro Mirassol, o cara se joga igual sei lá, uma maçã podre caindo da macieira. Encostou nele e caiu. Aquela folhinha já morta que ainda tá presa pelo um pouquinho do talinho do galho da árvore, que você só toca ela cai. O jogador do Mirassol caiu, pênalti. O VAR chamou? Eu não sei. Daí o VAR era pra ter tido a interpretação, pra ter dado a segunda opinião. Olha aqui, pra mim isso não foi pênalti, mas aparentemente não chamou. E se chamou, o Matheus Candanção não foi ver.
Então por que no lance de expulsão, que era uma falta, podemos se dizer, mais grave, ele foi ver no VAR e anulou o vermelho, e a falta falta que o jogador do Mirassol se joga dentro da área, ele não foi ver o VAR. O VAR não chama. Outro lance, o segundo gol do Mirassol, claramente o jogador do Mirassol pisou no Garro que estava marcando ele. Que ele foi o jogador que originou o gol. Ele interferiu na jogada. E nem vai, nem o árbitro não para, não dá falta. Então, quer dizer que o Corinthians perdeu por causa do árbitro? Sim e não. Ele prejudicou a partida na hora da expulsão, na hora do pênalti, na hora do segundo gol do Mirassol. Mas também tem uma falta de comprometimento desse elenco do Corinthians e não criaram nada. Percebe? Aí coloca no segundo tempo. Vai lá o Diniz. Demora pra substituir pra caralho. O time já tá sendo amassado o jogo todo. Fisicamente, o Mirassol parecia um time sei lá, Europa, do alto escalão do futebol brasileiro. O Corinthians parecia um time de Série B. Que tava só o Mirassol macetando, atacando o Corinthians o tempo todo. O Corinthians mal reagia. Aí o Diniz vai lá, ao invés de fazer modificações, vendo que o Alan não tava jogando porra nenhuma, aquele arrombado. O Matheus Pereira, outro também não tava jogando porra nenhuma. Ao invés de tirar esses caras, não, segurar o jogo aqui mais um pouco, pá. Aí substitui lá no final, coloca Pedro Raul. Aí tira o Garro que poderia dar um cruzamento pro Pedro Raul dentro da área. Ah, o Linkerd também não jogou nada. O cara é atacante, porra. Como é que o cara vai jogar se o meio-campo não coloca a bola no pé do cara? O cara não é um volante pra estar voltando pra defender o tempo todo. Beleza que a gente sabe que esse elenco do Corinthians com o Diniz é um time mais associativo, é um time que volta pra ajudar a marcação. Mas o papel do atacante não é esse, é a mesma coisa do Yuri Alberto. Ele pode ser um cara esforçado, pode ser um cara que corre o campo todo, mas esse não é o papel do Yuri Alberto, não é o papel do Lingard. Os caras são atacantes. Eles têm que estar perto do gol adversário. Os caras têm que fazer pressão nos zagueiros, nos laterais e no goleiro. E não fazendo pressão no seu campo de defesa. Entende a diferença? Quem era para estar fazendo esse papel principalmente era o Alan e o Matheus Pereira. E não fizeram. O Diniz improvisou mais uma vez o Ranieri. Beleza, empolgou muita gente porque contra o Vasco o Ranieri jogou pra caralho como lateral direito. E o Pedro Milães não joga, não? Se a gente tem um lateral direito reserva, o cara não vai jogar? Não vai colocar o cara que é da posição? Vai ficar sacrificando o seu meio campo? Porque algo que você... Nossa, eu descobri a nova posição do Ranieri e deu certo. Beleza, o Ranieri é um volante muito fraco, que tem uma saída de bola muito ruim, mas é melhor que o Alan e que o Matheus Pereira. É melhor que esses dois. Nenhum desses dois é primeiro volante. Nenhum desses dois sabe fazer o primeiro volante. Quer dizer, né? Que posição o Matheus Pereira e o Alan faz de bom? Não sei. Apesar que quando o Matheus Pereira jogou bem pelo Corinthians era de segundo volante, não era fazendo a função de primeiro volante, se sacrificando. Colocou o Alex Santana. Beleza, a gente não pode falar nada do cara do jogo do Alex Santana porque estava afastado, voltou agora e foi colocado logo na fogueira com o time perdendo. Mas voltou com vontade. Melhor que o Carrijo. Melhor que o Carrijo. Já gostei dessa volta dele. Que ele, no próximo jogo que ele jogue novamente, que ele mostre essa vontade de novo. E até melhor do que essa. Que ele mostre que ele merece vestir a camisa do Corinthians e merece estar no time. Melhor que ele mereça, se for para ser escalado titular, no lugar do Alan e do Matheus Pereira. Principalmente do Carrijo. Próximo jogo do Corinthians na Libertadores contra o Santa Fé fora de casa. Eu tenho certeza que esses caras vão jogar pra caramba. Aí entra aquela fase que o Hugo falou. Mas vocês têm que entender que o time já vem numa sequência de vitórias sem tomar gols e não sei o que 7, 8 jogos. Porra, mas foda-se, são campeonatos diferentes. Beleza que teve um brasileiro ali no meio. Mas você teve os melhores resultados do jogo. Libertadores, que você é o líder geral, não só da sua chave de grupo, tá? É o único time 100% invicto que não tomou nenhum gol. Isso é uma maravilha, caralho.
na Libertadores. O Corinthians tá jogando pra caralho, é o melhor time até o momento. Copa do Brasil também estreou com uma maravilha, tá? Jogando pra caramba contra o Barra. Contra o Barra. Aí no Campeonato Brasileiro, que precisa manter essa consistência jogando dessa forma contra o Lanterna, Mirassol, vocês são amassados, engolidos dentro de campo, não jogam porra nenhuma. A culpa não é só da arbitragem, a culpa também é do Corinthians, do elenco do Corinthians, a culpa é de vocês, jogadores. Uma atuação patífia dessa daí. Rapaziada, esse foi o pós-jogo de hoje, tá? Se for ficar falando mais de lance de jogos, eu vou ficar puto pra caralho. Próximo jogo, quarta-feira, contra o Santa Fé, fora de casa. E o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, se não me engano, vai ser no domingo contra o São Paulo, jogando em casa, na Neoquímica Arena. Então os jogadores têm uma pressão ainda mais para ganhar esse jogo, porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Vai, Corinthians, caralho. Vai, Corinthians.